Paz e bem a todos, Jean Carlos aqui. Bem, primeiro de tudo, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes de começar, deixem aí o seu like, o seu dislike, comenta alguma coisa no vídeo e se inscrevam-se nos demais canais católicos na descrição do vídeo. Canal do Robson 2.0, A Hora do Macabeus, canal do Felipe, canal do Simplício, canal do Pedro, canal do tio Cláudio e nos demais canais católicos da descrição do vídeo. Bem, hoje eu quero falar um pouco sobre Constantino. Vou tentar fazer um vídeo rápido aqui sobre essa questão da igreja ter nascido ali no século IV com o imperador Constantino. Ou seja, aquela velha história protestante de que a igreja católica foi uma invenção do Império Romano para que o Império Romano pudesse montar um poder ali com a igreja. Bem, e assim a igreja ser totalmente paganizada, né, por conta dos romanos. Bem, eles usam a justificativa citando um edito de Milão, da cidade de Milão, de 313, que foi um edito, não foi um edito ao qual Constantino fundou a igreja católica. Foi um edito ao qual ele deu liberdade religiosa aos cristãos. Bem, como isso se deu? Constantino tinha uma mãe, Santa Helena, muito católica. Ela foi a Jerusalém, ela trouxe relíquias de Cristo até Roma. E ele ganhou uma batalha ao qual ele disse que se o Cristo ajudasse ele a ganhar aquela batalha, ele se converteria ao cristianismo e ajudaria os cristãos. E Cristo apareceu para ele, ele ganhou. Porém, Constantino nunca perdeu as suas origens pagãs. Ele nunca se converteu de fato ao cristianismo. E sim, ele fez esse edito de Milão, onde não é um edito grande, ele dá liberdade religiosa aos cristãos, até porque o Império Romano era totalmente pagão. E no século IV não era muito diferente, embora o catolicismo estivesse aumentando. Então ele fez esse edito de Milão. Os cristãos eram perseguidos veementemente. E esse processo dos cristãos, essa resistência era muito grande. Por isso que o edito não fez uma diferença significativa, porque isso institucionalizou, né, oficializou isso no Império, embora os cristãos já estavam vivendo uma crescente no Império muito grande. Só que, durante o século IV, o Império Romano já estava passando por grandes transformações por causa dos bárbaros, né? Os bárbaros, eles estavam invadindo Roma sem parar. Os bárbaros eram basicamente tribos germânicas que estavam invadindo ali a Península Itálica. Os romanos já não estavam dando conta de conter o avanço dos bárbaros ali na região de Roma. E o que Constantino queria? Constantino, ele amava o poder. Ele era um imperador que ele amava muito o poder. E ele já estava abandonando Roma. Constantino, ele já estava abandonando Roma. E ele queria fazer uma cidade para ele. Tanto é que... vamos entender o contexto histórico aqui. O Império Romano era um grande império, a qual abrangeu grande parte da Europa, desde o norte da Europa até o norte da África, ou seja, até mais o sul da Europa e o norte ali da África, né? Regiões como Egito, Líbia, Egito, Líbia, Argélia, partes de Marrocos, no atual mapa geográfico de hoje. E a região também do Oriente Próximo, né? O Oriente Médio. Era um império relativamente muito grande. E por ele ser grande, ele tinha uma divisão geográfica política, na qual o Império Ocidental e o Império Oriental. O Império Ocidental tinha capital como Roma, que também era a capital de todo o Império. Posteriormente ganhou uma nova cidade muito grande, que foi a cidade de Constantinopla. Essa ao qual o imperador Constantino fundou com seu próprio nome, Constantinopla. Bem,
E Constantino, ele já não estava muito mais ligando para Roma. Ele estava mais ligando para a parte oriental do Império, a qual estava se levantando a cidade de Constantinopla, hoje a atual Istambul, capital da Turquia. E essa cidade de Constantinopla, ela fica ali, ó, ela fica a um rio, a um estreito, na verdade, do Mar Negro do Mar Negro pro Mar Mediterrâneo, ao qual liga a Turquia e a Grécia. Era uma região totalmente católica, hoje é arabizada, mas antigamente todos eram cristãos católicos, exceto aqueles que eram ainda otomanos na época. Vamos seguir aqui um pouco com essa relação de Constantino com a suposta fundação da igreja. Bem, não tem lógica Constantino ter fundado a igreja, até porque se ele fundasse uma igreja católica, ao qual o império era basicamente todo ainda pagão, embora engraçado que eu tinha citado que Constantinopla era toda cristianizada, mas não, isso daí foi alguns séculos depois, porque nessa época ainda todo mundo era pagão, embora tinha ali as comunidades cristãs, né, como Corinto, como a própria comunidade de Roma, como Éfeso e etc. Então, nessa época aqui, ó, estamos no século IV, então basicamente todo mundo quase era pagão, embora o catolicismo estivesse crescendo. Então, não fazia sentido Constantino ele oficializar uma igreja, fazer uma igreja cristã em um império totalmente pagão, porque provavelmente ele perderia o poder. Isso daí é um fato. E Constantino, o que acontece? Ele foi para o Oriente, ele foi para Constantinopla, basicamente abandonou Roma, e lá em Constantinopla tinha outro bispo, né, outro patriarcado de Constantinopla, a qual era bispo da cidade, e o nome desse bispo era Alexandre de Constantinopla, que era um bispo ariano e muito amigo de Constantino. Isso muita gente não explica, né? Constantino, ele era muito atraído pela heresia ariana, né? Para quem não sabe, a heresia ariana foi uma heresia que surgiu lá no século IV também, por um sacerdote da igreja chamado Ário, do norte da África, ali da região do Egito, ao qual foi excomungado da igreja. Ele foi expulso, né? Ário foi expulso da região dele pelo bispo e comunicou ao Papa Silvestre, se eu não me engano. E essa heresia ariana, ela basicamente negava a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ário ele colocava em Deus um poder temporal, ao qual o momento a partir do qual surgiu o Logos, ou seja, ele separava o Pai do Filho. Cristo era apenas uma criatura, ele retirou a parte divina do Cristo. E daí surgiu o Concílio de Nicéia, de 325, primeiro concílio ecumênico da igreja, Concílio de Nicéia, 325, ao qual ali o imperador Constantino viu que ele não queria que houvesse um racha muito grande na igreja, ele chamou o Papa e assim foi convocado o primeiro concílio de Nicéia em 325, ao qual surgiu o primeiro credo da igreja, que é o credo niceno. E o credo niceno foi um credo aonde disse aquilo que a igreja crê, que o Pai e o Filho são unigênitos, que é o mesmo ser e etc. E depois, posteriormente, surgiu o credo niceno constantinopolitano, né? Que foi porque a heresia ariana foi tão grave que ela durou por séculos, né? E por aí surgiu outras heresias semelhantes à heresia ariana, ao qual a heresia ariana Constantino ele era muito adepto. Em 381 houve o Concílio de Constantinopla, ao qual reformulou o credo niceno, e aí surgiu o credo niceno constantinopolitano, ao qual reafirmou mais ainda a divindade de Jesus Cristo.
Posteriormente teve outro concílio, né, o concílio de Éfeso, ao qual, no ano 431, ao qual daí surgiu o dogma da Maria, Mãe de Deus. Até porque se o Cristo é Deus, Maria, Mãe do Cristo, Maria, Mãe de Deus. A igreja sempre acreditou nisso. Não é porque ela virou um dogma no século V que a igreja já não acreditava, apenas formalizou isso como um dogma, que é uma verdade de fé. Voltando aqui a Constantino e ao Império Romano. Constantino, os cristãos ainda, sobretudo, os cristãos ainda continuavam uma perseguição muito grande em cima dos cristãos. Por exemplo, havia muitas preensões de muitos presbíteros da igreja, muitos bispos, e o imperador Constantino ainda mandou, por exemplo, Santo Atanásio para o exílio. Santo Atanásio ele foi para o exílio 7 vezes. E o filho do imperador Constantino, ele ainda por cima, ele prendeu o Papa Libério. Se não me engano é Constâncio II, o filho do imperador Constantino. Pra você ver como é que o cara funda uma igreja e de repente os caras tá perseguindo os cristãos, o Papa tá prendendo o Santo Atanásio, que foi um santo da igreja, que é um santo da igreja. Então não tem muita lógica, as coisas, os protestantes eles não pensam muito nisso porque eles não têm um estudo profundo da história cristã, da história cristã, principalmente essas dos primeiros séculos, século I, século II, século III. Não foi um mar de rosas, como eles falam, que o imperador foi lá, fundou a igreja católica, apostólica romana, porque esse romana é porque Roma fez a igreja, Constantino fez, então por isso é romana, sendo que não tem nada a ver. Apenas Roma é a sede da igreja. E o que aconteceu com Roma? Roma estava sendo invadida pelos bárbaros, os cristãos estavam crescendo em número, e em 380, com o imperador Teodósio I, a igreja, aí sim, né, século IV, foi oficializado como religião oficial do império. Isso foi em 380, o imperador Teodósio I, quando ele assinou quando ele fez o Edito de Tessalônica, ao qual aí sim ele oficializou a igreja católica como religião oficial do império. Então, não é uma coisa muito assim difícil de você saber. Eu poderia simplesmente chegar aqui e falar assim, bem, o imperador Constantino, ele não fundou a igreja católica, ele simplesmente fez um edito de Milão, ele neutralizou o estado de religião, e quem fundou e quem institucionalizou a igreja no império foi o imperador Teodósio I em 380. Seria mais fácil dizer isso, porém tem um contexto um pouco mais abrangente por trás, né? Até porque Constantino já não ligava mais para Roma. Constantino fundou uma cidade no Oriente com seu próprio nome, Constantinopla. Perseguiram Santo Atanásio, ele prendeu católicos, muitos católicos, inclusive Santo Atanásio. Seu filho prendeu o Papa Libério. O Papa Libério foi pro exílio. Olha só, imagina isso, um Papa da igreja tendo que correr, sendo exilado. Então, não foi um mar de rosa como os protestantes falam, assim não. E a coisa era tão absurda que ele era até adepto dessa heresia chamada arianismo, né? Eu acho que muita gente esquece que tem gente que pensa que Constantino morreu um são católico. Os protestantes pensam que, nossa, ele era católico igual qualquer outro católico é hoje, né? Inclusive pagão, né? Com elementos pagãos, né? Porque os protestantes pensam que a igreja católica ela é feita de fragmentos do paganismo romano, que é uma completa idiotice. Então eu acho que ficou muito bem já explícito isso. E inclusive Santo Irineu de Lyon,
Santo Irineu de Lyon, ele fez uma lista. Ele fez uma lista dos primeiros papas da igreja, desde São Pedro, né, o primeiro bispo de Roma, até o Papa Eleutério, no ano 189, né, porque o Papa Eleutério morreu no ano 189, ou seja, no século II. Então, de São Pedro até o Papa Eleutério, vários bispos de Roma, vários papas já tinham ocupado a cátedra de Pedro. Então acho que ou é muita ignorância, ou é muita burrice protestante, ou é um mau caratismo sem fim, para dizer que Constantino fundou a igreja com tantos papas da igreja que vieram antes dele. Até porque a palavra católica ela foi mencionada pela primeira vez por Santo Inácio de Antioquia, que era bispo da cidade de Antioquia, a qual São Pedro cuidava da diocese de Antioquia, saiu e deixou o seu discípulo, né, que era Santo Inácio. Depois ele foi pego, né, pelos romanos durante a sua viagem no mar Mediterrâneo, escreveu 7 cartas, uma delas a Esmirna, uma delas aos Esminionitas, uma comunidade cristã, ao qual ele menciona a Igreja Católica pela primeira vez, e a comunhão com o bispo de Roma. Então, eu acho que já está mais do que suficientemente explicado, e qualquer coisa, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se alguém quiser colocar acréscimos, pode deixar aí também. Eu tentei não deixar esse vídeo muito comprido, mas parece que foi um tiro no pé. E então é isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inscrevam-se no canal, deixem um like, um dislike e se inscrevam-se nos demais canais católicos na descrição do vídeo.